Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de superestrutura ferroviária. Hoje nós veremos o tópico final da disciplina, que é referente a sistemas de drenagem que compõem uma superestrutura. Essa questão da drenagem ela é muito importante, principalmente para garantir que toda a superestrutura continue atuando, mesmo em situações críticas em que você tenha excesso de água, você tenha um local em que seja saturado ou que tenha acontecido algum problema como inundação. Se o sistema de drenagem for bem projetado, ele vai garantir uma boa fluidez de toda a água e garantindo que não se perca material, né? Que a água pode causar perda de material do lastro, perda de material no sublastro, pode gerar uma série de problemas conforme nós já vimos na aula anterior. Nessa aula nós iremos abordar critérios que são destinados ao cálculo, principalmente de sistemas hidráulicos, porque como vocês devem saber já que todo sistema de drenagem, numa construção rodoviária e ferroviária, ele vai se apoiar na hidrodinâmica, que o seu principal objetivo é de afastar, por meio de condutos livres, toda a água prejudicial ao corpo estradal. Isso segundo o manual de drenagem do DENER, de 1990. É um manual um pouquinho mais antigo, mas ele tem procedimentos de cálculo bem delimitados e inclusive ele se associa muito com outros manuais hidráulicos e como, por exemplo, livros de hidráulica e também em relação ao manual do DENIT. Bom, em relação à hidráulica básica que nós temos, né, vocês devem ver isso em Física 2, na disciplina de hidráulica e também hidrologia. A gente sabe que a hidráulica é o ramo da ciência que vai garantir e vai estudar toda a condição de água que esteja em repouso ou em movimento. E ela é interessante do ponto de vista de engenharia porque ela pode ser aplicada em diversas questões, como abastecimento de uma cidade, sistemas de drenagem, sistemas de irrigação, sistemas de recolhimento de esgoto e tudo mais. Mas vamos focar um pouco agora nas principais fórmulas da hidráulica que vão aparecer concomitantemente nas fórmulas de drenagem. Bom, nós sabemos que um fluido, né, ele percorre de um ponto até outro, principalmente pela força gravitacional. E é ela que mantém o equilíbrio de dinamismo de um fluido, né? Garantindo que ele não esteja totalmente em repouso. E basta que esse corpo esteja em uma localidade com uma inclinação mínima, que nós sabemos que o escoamento dele vai ser do fluxo da altura maior para a altura menor, devido à ação gravitacional. Então, a fórmula que vai garantir a pressão, né, dentro de uma tubulação ou mesmo num conduto de ar livre, será dada em função da massa específica de água vezes a gravidade vezes a altura que nós temos nesse desnível mais a pressão atmosférica, que ela pode variar conforme essa tubulação esteja aberta ou fechada. Nós temos algumas unidades que podem ser vistas para a pressão, né? Como por exemplo a pressão pode ser dada em atm, pode ser dada em newton por metro quadrado, em pascal. É possível depois converter uma para outra. A gente sabe que 1 newton por metro quadrado é equivalente a 1 pascal. Nós temos a força da gravidade dada por metros por segundo ao quadrado. Nós temos que ela é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. A altura é dada em metros também. A pressão atmosférica também vai ser dada em atm, né? E essa é uma das nossas primeiras fórmulas. Depois disso nós temos em relação ao movimento, que nós vamos estar calculando a chamada perda de carga, né? Que é H ou ΔH, em que nós temos aqui, a gente vai estar dividindo essa equação em que nós temos E, é uma dada elevação, nós temos essa equação aqui P sobre πg, esse μ aqui ele é relacionado a carga e pressão, certo? Em condutos livres ou em canais, que nós temos a parte cinética da equação, que é designada por V ao quadrado sobre 2G, e é a partir disso que nós já começamos os nossos cálculos, e eles são
eles são bastante interessantes, que nós vamos estar trabalhando com eles para auxiliar a gente na nossa elucidação dos nossos problemas. Então, prosseguindo aqui, nós temos então o ΔH agora, que nada mais é do que passando esse H2 aqui para o outro lado, é H1 menos H2, que é a perda de carga que nós temos numa dada tubulação, né? Nós temos duas cotas, então para essa tubulação ela pode ser dada concomitantemente por essa fórmula aqui. ΔH é igual a F, que é o coeficiente de atrito, que assume um valor de 0,01 a 0,04, dependendo do tipo de material de tubulação, vezes o comprimento sobre o diâmetro da tubulação, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade. Temos a equação de Hansel-Williams, que é uma equação mais bem elaborada, que ela ainda precede essa equação aqui em algumas questões, mas ela já coloca outras questões concomitantes, como por exemplo a vazão sobre C, que é o coeficiente do material, né? A gente tem tubulação de ferro fundido igual a 100, outros valores para revestimento de 120 a 130, PVC é 140, em que nós temos a vazão sobre esse valor C, mais uma vez vezes L, vezes tudo isso aqui está elevado a 1,85, vezes o comprimento sobre o diâmetro elevado a 4,87, vezes 10,65. Aqui tem um exemplo que está colocando ali na fórmula, ele só está substituindo os valores. Então aqui ele deu que considere a água escoando através de uma tubulação de 5.000 metros de comprimento e o diâmetro de 300 milímetros, sendo o valor do C, que é 120, né, que é o coeficiente do material, sendo os níveis de água do reservatório superior e inferior respectivamente 35 e 20 metros. Lembrando que a água vai sempre de um ponto de maior para um ponto de menor, a não ser que ele seja bombeado. Calcule a vazão escoada caso sejam desprezadas todas as peças localizadas como curvas, reduções, válvulas. Caso fossem consideradas essas peças, o comprimento equivalente à tubulação a fim de ser considerada a perda de carga localizada, ela variaria, né? Então, a gente teria mais outros coeficientes aqui, a gente teria que estar avaliando por peça colocada. Então, jogando aqui na fórmula, a gente sabe que o C do material é 120, coeficiente do material vezes a variação, que nós temos 35 menos 20 é igual a 15 metros. Isso vezes o D, que é o diâmetro da tubulação, dado em metros, é igual a 0,3 metros, elevado a 4,87, sobre 10,65 da fórmula, vezes o comprimento, que é 5.000 metros. Tudo isso elevado a 1 sobre 1,85. No final, o valor vai ser igual da vazão para essa tubulação, igual a 0,061 metros cúbicos por segundo, ou 61 litros por segundo. Bom, o escoamento variado numa dada tubulação quando a vazão é constante ao longo da adutora, mas o diâmetro ou a dimensão da seção transversais variam, tem-se um escoamento variado. E nesses casos, a equação da continuidade garante que a vazão vai ser igual independente do trecho variado que a gente vai ter. A gente pode variar a área, a velocidade em outra tubulação, mas a vazão no final vai ter que ser constante. Aqui nós temos o escoamento uniforme em canais, que ele varia em relação à linha de energia das cargas totais, sendo paralela à linha da água, de forma que a perda de carga por unidade de comprimento do canal é igual à declividade do canal I. Então a gente tem que toda essa formulação aqui, ela vai ser dada em função do coeficiente de rugosidade de Manning, que para a superfície de concreto ou argamassa lisa é igual a 0,012. Aqui tem para as outras superfícies como rústica, curso de água natural, né, no solo, escoamentos em terrenos naturais com vegetação, dado em função de I, Izão maiúsculo, né, que é a declividade longitudinal do canal, dado em metro por metro, é igual à área da seção molhada do canal, RH, o raio hidráulico, que é dado em função de A sobre P, que é a área sobre o perímetro molhado da seção, tudo isso elevado a 2/3 em relação ao raio hidráulico. Essa função ela é comumente utilizada para dimensionar a seção de um canal artificial para avaliar a vazão de escoamento de um canal ou curso d'água natural.
Bom, aqui tem outro exercício, basicamente ele só vai substituir as fórmulas. Ele quer saber a profundidade de água com base na seção do canal, com base dele, que ele deu uma seção retangular, ou seja, a seção U, então você tem para cada lado 3 metros. Aqui ele deu a vazão de 5 metros cúbicos por segundo, deu o material que é concreto e declividade. Basta que nós calcularmos e ele quer saber a profundidade. A profundidade seria em relação ao valor que nós já temos, que é 3 vezes I, então basta que nós multiplicamos colocando aqui na fórmula, né, que a gente tem que a base é 3, então basta a gente calcular por U, jogar aqui na fórmula 3 vezes ele chamou de Y, né, como sendo então 3Y, e o raio hidráulico é dado por RH elevado a 2/3, né, então ele só pegou e fez essa ponderação matemática aqui, mas que no final vai dar os 2/3 que nós queremos. E com base nisso, ele vai calcular o valor da profundidade, que ele deu igual a 0,974 metros. Quando você tem um canal que está tendo variação desse escoamento, a gente sabe que existe essa variação nesse escoamento, e ele quer saber a equação da carga total nessas duas seções. Então, se tem duas seções, uma seção que é ligada à outra, por exemplo, ele quer saber a perda de carga na relação a essas duas seções. É útil essa equação aqui, também de Hansel-Williams, em que ele está levando em consideração duas cotas, duas variações de altura que você vai ter em relação à velocidade 1 ao quadrado sobre 2g, em relação à velocidade 2 ao quadrado sobre 2g. Isso aqui, igualando, vai ser igual à perda de carga das duas linhas de coluna d'água, por exemplo. Essa equação de Manning, e a declividade média na linha vai ser dada por essa função aqui, em que a gente tem S, que seria relativo à área da seção, vezes F, que seria um fator de escoamento na seção. Tudo isso vai ser igual a essa função aqui. A gente tem o coeficiente de Manning, a gente tem a vazão, a área vezes o raio hidráulico, vezes I, que é para seções I igual a 1 ou igual a 2, né? Que seria esse coeficiente de que a água vai estar de escoamento da seção. A gente tem a fórmula aqui mais para baixo através de um orifício, né? Que você tem, por exemplo, 1 litro da água, e você faz um furo nele e você consegue calcular a vazão de escoamento dele através dessa equação aqui, que está levando em consideração um coeficiente de descarga que varia em torno de 0,6, a área nessa seção do orifício, do furo, né, vezes raiz de 2 vezes a gravidade, vezes a altura em relação do orifício, que vai nos dar esse valor da vazão. Bom, então era em relação a isso. E aqui nós temos agora algumas considerações gerais sobre hidrodinâmica. Então a gente tem aqui a relação de Euler em relação à variação que nós temos de alguns fatores da água, em que nós podemos ter, por exemplo, uma cota inicial dele, mais uma pressão sobre o Y, que nada mais é do que o peso específico da água, por exemplo, ou do material, né? Então tem peso específico hidrodinâmico sobre o peso específico do material, por exemplo, da água, que é igual a 1, mais V ao quadrado, que é a velocidade, sobre 2G, igual a uma constante. Isso significa que toda tubulação a gente vai ter um valor que é referente à constante para essa perda de carga, para essa variação no fluxo. Tanto é que tem aí outra equação aqui que ele iguala essas duas, né, porque ele considera que essa variação total aqui da perda de carga numa tubulação, ela seria basicamente igual a perda de carga em uma outra tubulação que nós estamos trabalhando dentro de um regime, digamos, similar de escoamento para um líquido dentro de um determinado material. Aqui ele vai considerar algumas outras questões, né, como por exemplo fluidos homogêneos, incompressíveis. Toda a fórmula de I, né, dessa pressão vai ser igual a constante em relação ao seu escoamento. A gente tem algumas questões que são referentes para cada tipo de tubulação, que são os regimes críticos,
né, que seria a linha de energia da água. Então a água está fluindo numa tubulação, a gente tem os chamados regimes crísticos de escoamento, que variam em relação à altura dessa camada, em relação à velocidade ao quadrado sobre 2g. A gravidade, notem, sempre tem um papel preponderante de influência em cima de qualquer tipo de fluido em relação ao seu regime de escoamento. Que tem uma seção, ele está só trabalhando com a questão da variação da área dela. É possível calcular essa área por área, volume, para um sistema de integrais, né, que vocês veem ela em cálculo 2. Aqui ele só está ponderando em relação à altura por energia, tido como que a altura varia em relação a um regime lento ou um regime rápido de escoamento hidráulico. Isso aqui não é tão importante assim, porque a gente vai estar vendo agora, porque a gente vai estar trabalhando com dimensionamento em sarjetas, em valas de infiltração, para questões digamos mais práticas, né? Não questões tão complexas assim, que seriam, por exemplo, que a gente precisaria calcular para uma barragem número de Freud, valores referentes à variação, por exemplo, da pressão, quando você tem uma velocidade de escoamento muito alta, quando você tem uma área de bacia de contribuição muito alta. Mas isso aqui não vai ser atestado como valores que vão interferir tanto assim para a drenagem de uma rodovia ou de uma superestrutura. Continuando aqui, então, nós temos algumas valetas aqui, imagens delas, que nós vamos estar dimensionando com base no que nós já vimos em relação ao cálculo de vazão, em relação a valores que nós encontramos para as curvas IDF, que vão compor comutantemente influenciando a área, né, e a vazão da valeta. A gente vai estar dimensionando então esses tipos de sistemas, um sistema simplificado de valeta, que pode ser associado a bueiros, bocas de lobos e outros sistemas de recebimento e dissipação de energia hidráulica. Aqui a gente tem uma imagem mostrando alguns valores para uma determinada sarjeta, numa valeta, melhor dizendo, em uma localidade rodoviária. Então nós temos aqui alguns grades que são relacionados ao acostamento, ao recebimento do material. Aqui nós temos o pavimento, então obviamente a sarjeta, no caso, ela vai estar sempre a uma inclinação que seja favorável ao recebimento da contribuição proveniente de água, né, da rodovia ou da ferrovia, e sempre dentro da questão do gradiente hidráulico. Então vocês vão estar sempre trabalhando com a questão da sarjeta ou da valeta ou boca de lobo, que ela seja respeitando a relação da gravidade. Então a força gravitacional ela é bastante útil nessa questão, né? Obviamente você tem que evitar gastos, então você não vai querer instalar lá um sistema de motobombas aqui, por exemplo, que para puxar água, né? A melhor forma é sempre por escoamento gravitacional, no caso em regime aberto, né? Que nós temos um sistema que ele vai trabalhar com a energia gravitacional sem ter tanta relação com questões como, por exemplo, a pressão atmosférica e tudo mais, que não vão estar atrelando a regimes em sistemas abertos. Isso vai estar nos economizando dinheiro e energia dentro das nossas peças. Bom, primeiramente a gente tem que saber que a gente precisa controlar uma velocidade dentro desse canal. Então a gente tem a fórmula de Manning, que é muito útil nessa questão, ao relacionar, por exemplo, o raio hidráulico, como nós já vimos, que é a área molhada dividida pelo perímetro molhado. Entendam essa área por esse perímetro molhado como sendo a área interna da estrutura e o perímetro interno. Então a área seria, por exemplo, essa face aqui, a base vezes a largura de comprimento dela, né, a geometria dela, e o perímetro seria a soma desses lados aqui. Então seria esse o raio hidráulico, a área pelo perímetro vezes o I, que é o gradiente hidráulico. Entenda isso como sendo a inclinação do canal. Qual que é a inclinação aqui que nós temos de água aqui? Então nós temos quanto de base por altura sobre N, que é o coeficiente de rugosidade de Manning, que é geralmente 0,013, né, para canais de concreto armado. Bom, aqui nós temos a natureza de velocidade limite para cada material. Existe uma velocidade máxima que é de 5 metros por segundo, que não pode ser atingida em nenhum material. Então nós temos aqui para concreto,
estruturas muito usuais, como sarjetas, nós utilizamos a velocidade limite de 4 metros por segundo. Essa velocidade também não pode ser muito baixa, então velocidades inferiores a 1 metro por segundo pode significar que a água vai ficar empoçada nessa estrutura. Então, geralmente velocidades que sejam pelo menos de 0,3 metros por segundo é muito baixa, então uma velocidade de pelo menos 0,5 metros por segundo a 1 metro por segundo no mínimo para escoar essa velocidade, esse volume hídrico, e no máximo a 5 metros por segundo, de forma a impedir que a água leve esses materiais, né, faça algum tipo de dano na estrutura. E aqui tem para outros materiais, como asfalto, alguns tipos de pedra, areia, material aqui já começa o material mais natural, como alguns tipos de solo e tudo mais. Bom, para calcular a vazão de descarga das valetas de uma seção triangular, aqui é uma seção triangular, por exemplo, ou mesmo retangular, semicircular, trapezoidal, vão se utilizar algumas equações. Existem outras fórmulas de calcular a vazão para valetas, existem fórmulas para sarjeta, para boca de lobo, para área de contribuição, mas basicamente para valetas daquele tipo ali que nós temos triangular, nós vamos variar em relação à área molhada da seção transversal, o raio hidráulico da seção, a inclinação, declividade da valeta, tudo isso em metros, né, para dar a vazão em metros cúbicos por segundo, dividido pelo coeficiente de rugosidade de Manning, ou do material. Pode ser 0,013, 0,012, depende de cada material, né? No caso do concreto é 0,013. Raio hidráulico, área sobre o perímetro molhado da seção. Aqui tem o cálculo de área, para vocês saberem como calcular a área, por exemplo, para algumas seções retangular, triangular, o perímetro de área molhada. E aqui tem essa imagem, um quadro resumo para as seções usuais: retangular, circular, triangular, como calcular a área molhada, o perímetro molhado, trapezoidal. Pode existir outras áreas também que vocês podem estar encontrando na internet ou podem estar calculando, né, para cada seção. Então aqui a gente tem, né, a relação da base vezes o y, que é a altura da água, não a altura total do elemento, mas a altura da água. Precisa ter uma frestinha para garantir que não se sobreponha essa água em relação à valeta, por exemplo, né? Então tem aqui para cada seção. Vocês podem estar inclusive calculando e vendo qual que é a ideal, né, que vai garantir um melhor volume de área, um melhor perímetro de área molhada. E podem estar substituindo aqui na equação para verificar vazões, que vocês têm vazões máximas, velocidades máximas e por aí vai. Aqui nós temos uma declividade usual para sarjeta. Vocês podem estar escolhendo uma dessas declividades e colocando para vocês. Cada uma delas obviamente vai estar repercutindo na vazão e na velocidade, então escolham com testes ou escolham uma que vai garantir, por exemplo, a economia de material, e o critério construtivo varia para cada engenheiro, né? Cada obra vai ter seu critério construtivo, que tem o valor em porcentagem e o valor dado em metro por metro. Aqui nós temos o dimensionamento para a saída de água, né? Bom, a gente tem em relação à descarga de projeto a ser conduzida pela descida d'água, metros cúbicos por segundo, que nada mais é do que a vazão, que vai ser dada também em função da largura da descida d'água, que é usual de 1 a 5 metros. Isso aqui é critério de engenharia construtivo, que vocês vão escolher. Você tem a sarjeta, cada quantos metros você vai ter uma saída de água desse elemento, que tem o cálculo da altura média das paredes laterais da descida, né? Aqui tem uma descida d'água. Dimensionamento hidráulico para bueiros, basicamente essa fórmula aqui, que nós temos a vazão de contribuição em metros cúbicos por segundo, que é igual a C, que é o coeficiente de escoamento adimensional. Nós temos o I, que é a intensidade de precipitação, que está dado em centímetros por hora, e a área de contribuição dada em metros quadrados. Bom, e a descarga em metros cúbicos por segundo. Esses valores aqui, centímetros por hora, metros quadrados, são valores que podem variar muito. Aqui vocês têm um coeficiente aqui, 36 vezes 10 na quarta. Vocês podem ter essa mesma função dada como 0,27 vezes só isso aqui, C e A, né?
Ou vocês podem ter isso aqui, CIA dividido por 360. Esse valor aqui, na verdade, ele pode variar, não é necessariamente centímetros por hora, metros quadrados. Vocês podem ter milímetros por hora, vocês podem ter centímetros, vocês podem ter centímetros cúbicos por segundo, depende de cada área de contribuição do bueiro. Então, esses valores aqui podem variar bastante, né? Tem até um exemplo que eu vou abrir aqui para vocês. Aqui no nosso exemplo nós temos a forma da drenagem superficial. Nós temos aqui, no caso, pro bueiro, né, essa fórmula aqui, e vocês podem perceber que existem variações em relação às unidades, né? Podem ser dadas em hectares ou milímetros por hora, e aqui nós temos a fórmula que vocês precisarem calcular. Quilômetros quadrados equivalem a 10 na sexta metros quadrados, 1 hectare equivale a 10 na quarta metros quadrados. E aqui nesse exercício ele pede para a gente determinar a vazão admissível na extremidade de jusante de uma sarjeta situada em uma área com as seguintes características. Então aqui nós temos o cálculo dessa vazão. Esse coeficiente aqui ele pode variar de 0,35 a 0,9, variando da taxa de infiltração, mas valores, por exemplo, de concreto é um valor mais baixo, 0,30, 0,35. Que ele pediu para usar 0,4, então vamos seguir o que o exercício pediu. Ele deu que a inclinação dessa jusante, dessa sarjeta, é de 72,5 mm por hora. Calculando aqui, nós temos que a área em hectares está em 2,0 hectares, não precisou dividir. Em vez de ter ser 3,6 vezes 10 na quarta, a gente só colocou 360, porque mudou-se as unidades. No final, essa vazão admissível de entrada nessa sarjeta é igual a 0,16 metros cúbicos por segundo. Essa é a vazão calculada. Bom, voltando aqui, então, nós calculamos um exemplo de vazão. A área de contribuição de uma sarjeta, de um retangular, é equivalente a um retângulo, equivalente onde um dos lados é o comprimento a determinar e o outro a largura do implúvio, né, que é a área que vai despejar água, composta da seção da plataforma contribuinte e da projeção horizontal do talude de corte. Então a gente tem basicamente que essa projeção ela é dada em relação a esses dois lados, né? Somatória de dois lados que nós temos das larguras que vão estar contribuindo, por exemplo, para uma rodovia, e esse desenho aqui em relação ao comprimento crítico, né? E que ele vai ser calculado, esse desenho aqui, por essa fórmula aqui. Esses dois aqui são os dois lados que estão contribuindo, que é a largura da seção, né? Então nós temos duas seções ali que vão estar contribuindo, o comprimento das duas. No caso, isso aqui seria para duas valetas, né? Se você escolher uma só, você vai usar só um valor, por exemplo, de sarjeta ser contribuído. E os valores de A, R e N são conhecidos, né? Esse N aqui é o fator de Manning, que a gente colocou 0,012, 0,013. Os valores de C e L são conhecidos em função da chuva de projeto, do tipo de revestimento da pista e das características geométricas da rodovia. Ficando I, a declividade longitudinal da sarjeta comunica a variável ao longo do trecho estudado. Então essa fórmula aqui, em função do raio hidráulico, inclinação, o valor do C, de algumas constantes do revestimento, é esse aqui. Então para concreto vocês podem estar utilizando um valor de 0,75 a 0,95, que são os valores usuais de coeficiente de escoamento ou de runoff para vários tipos de cobertura da área que vai receber a chuva. A área é calculada de acordo com a seção, raio hidráulico de acordo com a seção e declividade longitudinal da sarjeta, sobre os valores como C, coeficiente que nós acabamos de ver, e é dado em função da função de chuva, né, a intensidade de chuva, vezes o comprimento, vezes o N, que é o coeficiente de Manning, 0,012, eu acho que era esse valor que nós tínhamos adotado para 0,013 para concreto, material concreto armado. Então, o coeficiente médio de escoamento pode ser calculado por essa função aqui, né? Ou você pode utilizar esse gráfico aqui, escolher o valor e arbitrar aqui dependendo do material. Se você não tiver o escoamento, você pode estar levando em consideração quando você tem vários materiais,
você vai ter que ponderar um valor para ele. E esse valor de coeficiente médio para vários materiais vai ser igual a depender da faixa de largura da rodovia que contribui para a sarjeta, vezes o coeficiente de escoamento superficial na plataforma da rodovia. Então, se for um lado de concreto, isso aqui vai ser, o C1 vai ser o de concreto armado aqui. Mais o L2 vezes o C2, em que nós temos a largura de projeção horizontal equivalente à largura do talude de corte. Poderia ser, por exemplo, um solo, você vem aqui e olha, por exemplo, uma gramínea. Vem o C 0,2 aqui para gramíneas vezes o comprimento que você tem. Tudo isso dividido pelo comprimento total das duas faixas. Isso aqui quando você tem vários materiais, mas é mais usual calcular só para o material mesmo, para o concreto, por exemplo. Aqui nós chegamos no cálculo do I, que é a intensidade de precipitação, que vai aqui na fórmula, o Izinho pequeno. O Izão é a declividade, né, que a gente tem na seção, dados em metros por metros. O I ele é dado em função dessa fórmula aqui, que é a fórmula, digamos, mais completa. Existem outras fórmulas que variam cidade por cidade, mas essa aqui seria uma fórmula geral que você pode estar aplicando, em que você vai ter a variação do período de retorno, que você vai estipular 5, 10, 15, 20 anos, que é o tempo que essa chuva vai voltar com a mesma intensidade máxima, dividido pelo TC, que é essa fórmula aqui, né, vezes esses fatores aqui elevados. Bom, o TC é o tempo de concentração calculado em horas, mas aqui ele entra em minutos, então é necessário multiplicar ele por 60, né, que uma hora tem 60 minutos. Que vai ser dado em função desses valores aqui fixos, né, 0,95, L ao cubo, tudo isso elevado a 0,385, onde L é o comprimento do curso d'água. Ele pode ser em quilômetros ou pode ser em metros, vocês vão ter que converter ele para quilômetros se estiver em metros. Se for um curso d'água muito pequeno, que geralmente você tem uma área de vazão muito grande, né, para uma bacia, por exemplo. Uma bacia é contribuição que vai gerar muita água para uma determinada área sobre o desnível máximo dado em metros. Esse desnível máximo aqui da altura dele. Bom, tudo isso vai ser depois aplicado na fórmula. Vocês vão achar o valor de D e depois é só jogar de volta na outra fórmula aqui que vocês tinham, né, que é a área de contribuição de toda a estrutura. Bom, em relação ao período de anos que vocês podem estar escolhendo, tem aqui um ábaco que vocês podem estar puxando alguns valores, por exemplo. Isso aqui é um ábaco para a cidade de Cláudia, é um IDF, que é curva de intensidade, duração e frequência, que se você não tem intensidade de chuva, vocês vêm aqui e calculam com base no tempo de concentração, né, que você calculou o TC e joga, por exemplo, para um período de retorno que você quer dessa chuva. Cada corzinha aqui desse gráfico aqui, dessas curvas, são um tempo de retorno, que varia de 2 a 100 anos. Você só vem aqui, escolhe, sei lá, deu tempo de concentração em minutos igual a 50, né? Você vem aqui que é um tempo de retorno igual a 20 anos, que é esse azul escuro aqui. Então você vai ter uma intensidade média milímetros por hora igual a 50 aproximadamente. Essa forma de você encontrar a intensidade média que você tem, ou você pode procurar em dados históricos, né? Quando você tem dados de chuvas aqui, por exemplo, você tem para cada ano, por exemplo, um dado histórico, né? 2005, 2016, aí você tem uma quantidade de chuva aqui, um dado histórico que pode ser estipulado. Você pode pegar um valor máximo, um valor médio de acordo com a sua necessidade. Tudo isso vai ser depois jogado nessa fórmula aqui que vai voltar para os valores que nós queremos. A intensidade de precipitação é o valor da intensidade obtido na curva de intensidade, duração, frequência, naquele gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, sendo fornecida pelo estudo hidrológico para um tempo de duração de 5 minutos e tempo de recorrência igual a 10 anos. Aqui tem outro gráfico mostrando exatamente a mesma coisa, mas é um gráfico em barras, né? Que mostra apenas um ano. Aqui nós temos chuva máxima, valor mínimo, e aqui o tanto de precipitado
para a cidade de Passa 20, Minas Gerais. Aqui nós temos um gráfico também, que ele mostra o valor de temperaturas e precipitação. Temperatura não influi em nada no cálculo, ok? Vocês utilizam geralmente esse valor médio de precipitação aqui. Bom, dimensionamento hidráulico. Bom, assim que a gente fixou a contribuição, a gente utiliza a fórmula de Manning para calcular a velocidade. Vocês já viram isso antes, onde nós temos velocidades que devem variar de 0,3 metros por segundo até 5 metros por segundo em fator de segurança. Vocês podem calcular a vazão também por essa fórmula que varia a velocidade pela área da seção, área molhada da seção. Dimensionamento hidráulico, isso aqui já começa a dimensionar, por exemplo, no caso uma sarjeta ou uma boca de lobo, pode estar utilizando essas questões aqui, por exemplo. Bom, ele tem vários valores aqui que seriam, por exemplo, para uma seção trapezoidal. Seção triangular é mais simplificado, mas a altura crítica que você pode ter em relação à água, né, deixa eu mostrar aqui para vocês. O nível d'água essa seção crítica aqui, ó, nível d'água, a altura crítica que você pode ter numa seção retangular é isso aqui, ó. Então ele vai dar aqui o cálculo da altura máxima que você pode ter para essa seção para garantir que ela não transborde. Em função do que? Da vazão e da base, né? E cada uma aqui vai ter a função. Trapezoidal vai ter em relação aos elementos de inclinação, altura, alguns valores relacionados à geometria da peça. A velocidade vai influir também, a aceleração da gravidade e por aí vai. Mas no caso geral a gente vai ter que a altura, né, a altura total do fluxo em metros deve ser o que? Deve ser menor que a altura crítica do material. Não, a altura total deve ser menor para garantir que essa não seja crítica. Se a altura for maior, vai estar num estado supercrítico. Altura crítica, no caso você tem um regime de fluxo em que ainda está sobrando espaço para percorrer água. Subcrítico e igual a gente está num regime crítico. Isso aqui são valores de folga, borda livre, esse Fzinho aqui que você está sobrando. Para valetas em terra, com a capacidade de até com uma vazão total igual a essa, 0,3 metros cúbicos por segundo. A folga deve ser de 0,2 da altura total. E para valetas em terra com capacidade de 0,3 a 10 metros cúbicos por segundo, a fórmula é essa, em função da raiz de 46 vezes a altura total da valeta, a profundidade total da valeta, tudo dado em centímetros. Aqui já tenho uma tabela resumo para valetas revestidas, como revestida de concreto, por exemplo, e já tem os valores por vazão para a folga que vocês podem estar deixando para elemento. Bom, quando a declividade longitudinal da valeta não puder acompanhar a declividade natural do terreno, devido à velocidade de escoamento superior à permissível, ela deverá ser escalonada em trechos de menor declividade, 2% no máximo, por meio de pequenas barragens transversais. É recomendado que o espaçamento não seja maior que 50 metros. Aqui é o espaçamento entre as barragens, né? Por exemplo, você quer deixar uma valeta em relação à distância que você vai ter, por exemplo, para pequenas barragens. São valores que você vai precisar ter em relação à declividade. Quando você não puder acompanhar a declividade acessível para o escoamento de água, existem alguns trechos que vocês podem estar adotando espaçamento entre pequenas barragens de terra. O que seriam barragens? Seriam basicamente alturas que vocês vão estar tendo daqui que nós temos aqui nessa imagem aqui, de espaçamento esse espaçamentozinho aqui dessa seção, né? Você vai estar calculando esse espaçamentozinho em função dessa fórmula aqui, né? 100 vezes a altura da barragem do vertedor em metros sobre alfa sobre beta, que é a declividade natural do terreno para a declividade desejada para o nível em cada trecho escalonado, ou vocês podem estar adotando um valor de espaçamento. Bom, aqui a gente vai estar vendo em relação à saída d'água, né, da valeta do aterro. Então isso aqui trata da água que vai estar sendo retirada da superestrutura e vai estar sendo destinada para fora da mesma, que são
saídas de água denominadas entradas de água para coletores da sarjeta do aterro, conduzindo-as para uma descida, tirando elas do aterro, né? E é utilizado quando é atingido o ponto crítico da sarjeta e nos pontos das curvas verticais côncavas e junto a pontes. Isso aqui é em relação às seções que ele está falando, tipo de seção que você está usando, ponte ou a seção do material. Mas basicamente você tem que você vai ter uma saída d'água dependendo da sua vazão, né, que você está adquirindo na região. Então de 1 a 5 metros você vai ter uma seção dessa. Aqui tem uma representação, né, em planta, o que está acontecendo, para onde a água vai vir escoando aqui, vai sair por aqui, pela saída d'água, né. Aqui nós temos a imagem dela em nível já, mostrando que ela vai sair para uma seção, ela vai sair por aqui e vai chegar nesse dispersor aqui, e aqui a gente vai ter pedras que vão estar reduzindo a velocidade da água nessa localidade. Para dimensionar elas, a gente vai levar em consideração a vazão, que vai ser dado em função de 2,7 vezes L, que é a largura da descida d'água dada em metros elevado a 0,9, vezes a altura das paredes laterais da descida em metros. Entenda essa altura aqui como sendo essa altura vertical aqui, ok? E o cálculo da velocidade, e também em relação ao cálculo da velocidade vai ser imputado obviamente dentro da vazão, né? Tem a fórmula lá que a gente calculou, a vazão é igual a área vezes a velocidade. A velocidade do pé da descida, que ela é importante para a gente determinar se está ok, se está variando muito acima do estipulado para cada material, né? Lembrando que para concreto armado não pode passar nunca de 4 metros por segundo. Então a velocidade é dada em função da 2 vezes a gravidade pela altura do aterro, né? E o objetivo de determinação da velocidade no pé da descida d'água é exatamente o dimensionamento da bacia, de amortecimento da necessidade ou não de dissipadores de energia. Se tiver muito alta velocidade, vocês vão ter que colocar o dissipador de energia, que é o que? As pedras aqui no local. O dissipador de energia, já o dimensionamento, que são dispositivos destinados a dirigir as águas provenientes da valeta de proteção de corte para as caixas coletoras dos bueiros de grade, que é no sentido da descida d'água, de onde serão conduzidos para fora do corpo estradal. Basicamente a gente tem aqui a relação em planta do talude de corte, né, da onde a água está correndo, e o corte da água aqui onde é que é a descida. Esses degraus aqui são colocados exatamente em função de reduzir a velocidade da água, né, a vazão de escoamento dela e reduzir o prejuízo de danos que a água muito rápida poderia estar causando aqui. A gente tem um modelo de dissipador de energia. A pedra utilizada muito comum é pedra de mão com uma granulometria mínima de 30, né, o diâmetro, dela, das pedras. Aqui tem o FCK de concreto mínima de 15 MPa, lembrando que a norma de concreto armado pede que, atualizada, que o FCK mínimo seja igual a 20 MPa para qualquer tipo de estruturas. E aqui está o diâmetro das pedras de mão, né, de 30 milímetros. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado a aula. Até a próxima, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Se não, podem me enviar por e-mail as dúvidas. Lembrando que meu e-mail é esse aqui, gustavobenjecivil@gmail.com.